Oi, eu já corri 2 meias maratonas e esse ano eu vou correr a minha primeira maratona, que vai ser a Maratona de Berlim. Eu já estou em ciclo para correr essa prova, então eu queria contar para vocês um pouquinho como foi minha trajetória dos 0 km até os 21 e caminhando para os 42, para vocês se inspirarem e terem uma ideia mais ou menos de como que é um ciclo saudável e erros e acertos que eu tive nesse meio tempo. Eu comecei a correr com mais frequência em agosto de 2023. Antes disso, eu já tinha tentado correr algumas vezes, assim, em 2019 eu ia, tipo, uma vez por semana pra praia e tal, e fazia um corre-anda. E a gente chegava a fazer, tipo, acho que 9 quilômetros indo e voltando, mas era, tipo assim, corre e anda mesmo. Então, tipo, e a gente andava muito mais do que corria. Só que era sempre assim, tipo, eu fazia às vezes e tal, e eu não gostava tanto. E eu tinha dificuldade de manter a constância de, tipo assim, correr por muito tempo. E eu não entendia muito bem o porquê. E eu me dava bem, na verdade, de correr em esteira, porque eu definia uma velocidade ok e eu corria por mais tempo, né? Eu conseguia fazer uma distância maior, só que na esteira. Então isso pré-2023, então eu vou contar a partir de 2023 foi quando realmente, tipo assim, eu foquei nisso e desde então eu nunca mais parei. Mas saibam que eu já tinha tentado correr antes e eu achava que não era pra mim. Eu peguei aqui meu celular pra ver e minha primeira corrida foi em 6 de agosto de 2023, que eu corri 2 quilômetros. E vou contar um pouquinho por que eu comecei, por que eu resolvi começar, né? Nesse período aqui eu tinha acabado de comprar um Samsung Watch e esses smartwatches eles são muito assim, tipo, ai, se movimente, faça esportes, vai ser ótimo. E foi na época que a corrida tava bombando, assim, ela tava começando a bombar muito no TikTok, no Instagram e tal. E tinham pessoas que eu acompanhava que, assim, me fizeram brilhar os olhos de o que a corrida poderia ser pra mim. E eu resolvi começar a correr por conta disso. E aí, nesse dia 6 de agosto, eu fiz 2 quilômetros em 17 minutos. Então era assim, corre, anda e tal, pra tentar manter uma constância maior e chegar mais longe, né? E a partir disso, eu tava correndo mais ou menos. Eu fazia acho que 2 vezes na semana, aqui perto de casa, que tem um espaço público que dá pra correr, então eu ia 2 vezes na semana, ou então eu ia perto de casa e assim, ia 1 quilômetro e voltava mais um. E eu comecei a tentar fazer isso 2 vezes na semana, porque eu tinha o objetivo de correr os 5 quilômetros na Corrida da Vale, que ia ser naquele ano, acho que em novembro, ou no início, final de novembro ou início de dezembro, meu objetivo era correr os 5 quilômetros. Na época eu não tinha assessoria, eu não tinha um tênis específico, então eu corria com esses tênis que você compra em loja de esportes que diz, é pra academia, pra caminhada e tal. Eu corria com um desse, que estava inclusive muito careca. Eu escorreguei algumas vezes com ele na praia, mas eu não cheguei a cair. Então, assim, eu corria com o que dava. Eu corria com roupa de academia normal. Eu não tinha tênis específico, não tinha garrafa d'água. Eu corria com minha garrafa na mão, uma garrafa de metal mesmo, térmica. E eu fazia o que dava com essas condições, né? E um dia que eu lembro, assim, que ele mudou muito as coisas pra mim foi um dia que eu resolvi correr na praia, num domingo. E eu peguei um Uber, fui pra praia. E eu fiz 4 quilômetros em 36 minutos. E eu lembro que eu fui pra essa corrida e eu acho que foi a primeira vez que eu consegui fazer assim, sem parar, os 4 quilômetros. E eu lembro que eu corri leve. E tipo assim, eu não. Porque antigamente eu dava como se fosse um tiro, eu não conseguia sustentar e tal, e caminhava. Então eu fazia muito. Corre muito forte, para. E aí nesse dia eu disse, vou correr leve pra ver até onde eu aguento. E eu aguentei por 4 quilômetros. E eu lembro que esse dia virou uma chave muito grande, assim, pra mim, de tipo, o que eu realmente era capaz de fazer se eu diminuísse o ritmo. E de novo, eu não tinha acompanhamento de assessoria nessa época, e era eu segundo as vozes da minha cabeça. Mas lembrando que eu queria correr 5 quilômetros e tinham, eu não sei se ainda tem hoje em dia, mas tinham na época os grandes organizadores de provas de corrida, tipo a O2, eu lembro da O2 que era a que eu usava, eles tinham planilhas
genéricas para você correr 5, 10 quilômetros. E aí ele dizia assim, você vai... Nesse dia você corre anda, você corre leve e depois você faz um ritmo moderado. Só que é muito difícil, principalmente para uma pessoa que está iniciando, determinar o que é leve e o que é moderado. Então eu tinha muita dificuldade de entender o que seria um ritmo leve para mim, um ritmo moderado, um ritmo forte. Então eu fiz essas planilhas por um tempo, porque realmente o meu objetivo era correr esses 5 quilômetros da Vale em 2023. Então eu fazia o acompanhamento com essas planilhas, mas assim, sem referência nenhuma de velocidade e tudo mais. E uma outra coisa importante desde antes de começar a correr, eu já fazia musculação. Então eu nunca tive problema com canelite, lesão por estresse e tudo mais, porque eu tinha já uma carga muscular para suportar esse meu início no esporte. Não foi o primeiro esporte que eu comecei, então isso é um ponto importante, porque principalmente se você não tem referência de pace e tal, e você faz as coisas muito forte, pode ser que você fique com uma canalite, você tenha algum tipo de lesão. Então eu já evitava isso fazendo musculação desde antes de começar a correr. E aí, nesse período de agosto e setembro, eu tava correndo com alguma frequência. Então, por exemplo, eu corria no domingo, corria na quarta-feira, só que não era tanta frequência assim, né? Então, os pontinhos verdes era o que eu fazia por mês. Então, eu fiz em setembro de 2023 eu corri 6 vezes, em outubro eu corri 8 vezes, e em novembro, que eu acho que foi a prova, a prova foi 26 de novembro de 2023 e eu tinha conseguido correr 5 km sem parar pela primeira vez, acho que 2 semanas antes. E a prova foi assim, pra me acabar. Então eu consegui fazer a prova sem caminhar e tal. E eu lembro que eu me senti muito, muito, muito forte. E eu fiz a prova em 31 minutos e 44 segundos, num pace de 6,35. E foi a primeira prova de 5 km que eu fiz. E pra mim foi uma mudança de chave, assim, eu me apaixonei pela corrida nessa prova. Eu realmente, assim, mudou minha vida naquele dia ali. E na semana dessa prova, ou foi na semana anterior, eu realmente resolvi comprar um tênis de corrida. E no caso, meu namorado me deu, acho que de Natal, antecipado. Então eu já não corria lá com o meu tênis careca que escorregava. Foi o primeiro tênis que eu tive, ele era um Olímpicos Adrena. E ele custa, em média, uns R$300. E era realmente... Meu objetivo ao comprar esse tênis era continuar treinando. E eu não quis comprar antes, porque eu não tinha certeza se eu queria continuar. E aí, na prova da Vale, que nem eu disse, tudo mudou. E eu tava muito animada, eu saí muito feliz. E já comprando minha próxima prova. Eu acho que em umas 2 semanas eu ia saindo aqui do Maranhão, ia viajar para visitar meus pais na Bahia. E eu comprei um circuito das estações lá em Salvador, sem camisa e tal, que era mais para eu sentir aquela energia de novo. E eu tava muito animada para correr, os meus pais estavam muito animados para ir me ver correr lá. E depois dessa prova da Vale também, eu decidi que queria conseguir correr 10 quilômetros. E eu contratei minha assessoria, que é a 1K+, eu tô com a 1K+, desde então. Eu acho que foi na segunda-feira, eu entrei em contato com eles pra fechar a assessoria e começar a fazer acompanhamento. E eu já entrei com o objetivo de correr 10 km. Isso era novembro de 2023 e eu ia correr minha próxima prova, acho que em umas 2 semanas. E quando eu entrei na assessoria, eu descobri o teste de Cooper, que é basicamente para você calibrar as suas velocidades e você entender realmente o que seria um leve, o que seria um ritmo moderado, o que é um ritmo forte, o que é realmente um de limite. E graças a isso, assim, eu sinto que eu tive uma evolução muito grande quando eu comecei com a assessoria e realmente, assim, eu consegui evoluir distâncias sem nenhuma lesão no meio do caminho, que pra mim foi ótimo. Então, eu já tô com a assessoria, vamos fazer 3 anos no final desse ano. E, assim, esse acompanhamento, ele faz muita diferença, principalmente porque você tem uma pessoa pra perguntar se... você discutir se você tá pronta para um próximo desafio, você discutir se você tá pulando algum tipo de etapa, se você tem algum desconforto, o que você pode fazer para melhorar esse desconforto. Então, me ajudou muito também a evoluir. Desde então, o acompanhamento de um profissional habilitado. E aí, começando com a assessoria, aqui eu fui ver na minha segunda prova. Então, eu fiz em Salvador e foram 5 km também em 33 minutos.
E quando eu comecei com a assessoria, eu comecei a correr realmente com frequência e fazer os treinos 3 vezes na semana. E aí, realmente, eu comecei a ter frequência e o acompanhamento e tudo mais. E minha primeira prova de 10, eu acho que ela foi em março ou abril. Pronto, a primeira vez que eu fiz 10 quilômetros, então lembra, eu entrei na assessoria em novembro, no final de novembro, dezembro, e a primeira vez que eu fiz os 10 quilômetros já foi 16 de março de 2024. E eu lembro que nesse dia eu fiz um corre-anda e eu tava muito, muito, muito animada. Eu terminei assim me sentindo maravilhosa que eu tinha conseguido correr esses 10 quilômetros. E a primeira prova que eu fiz da distância foi um outro circuito das estações, mas esse já foi aqui, que foi dia 14 de abril, que eu fiz em 1h06. E assim, aí desde então eu fazia várias provas de... Várias não. Desde então eu fiz algumas provas de 10 quilômetros, porque eu gosto muito de distâncias mais longas. Eu não amo o coração na boca que fica quando você faz uma prova de 5 quilômetros realmente pra bater RP, pra pegar pódio e tal, que é muito difícil. E aí desde então a partir de março eu já conseguia correr 10 quilômetros e os meus longos ficavam nessa média de fazer 8, 9, 10 quilômetros. Eu fazia provas de 10 quilômetros e acho que em maio desse ano, de 2024, ia ter uma corrida aqui na cidade de 15 quilômetros, que é a distância máxima normalmente que eu via por aqui, de 15 quilômetros no dia do meu aniversário. E eu conversei com minha treinadora e eu perguntei, né, se eu conseguia fazer, que a gente precisava de uma preparação específica e tudo mais. E aí eu vou começar os disclaimers de quando você às vezes não tá muito pronto para uma distância, você aceita o desafio. Então, o que é que ela me perguntou? Se meu descanso estava ok, se minha alimentação estava boa e se eu conseguia entregar os meus treinos com tranquilidade, né? E nesse ponto, eu dormia bem, minha alimentação não estava nada boa e eu continuava treinando. E aí ela disse assim, então vamos lá, vamos fazer o ciclo para um mini ciclo para essa prova de 15 quilômetros. E aí eu comecei a fazer longos, mais longos. Então eu corria 12, 13, 14 quilômetros. E o máximo assim, de tempo que eu corria nesse ciclo era tipo de 1h50. E eu lembro de me sentir assim muito exausta, muito cansada. E que meus longos eles eram assim bem, bem, bem sofridos. E no dia da prova, mas eu lembro assim que, gente, quando passou o retorno dos 10 quilômetros, eu ainda tinha mais quilômetros pra correr, tipo assim, eu tive que passar direto do retorno dos 10 quilômetros. Eu me arrependi amargamente, eu tava assim, exausta, eu não aguentava mais. Mas eu consegui concluir a prova, eu fiz correndo também. Mas eu consegui concluir a prova, assim, mas foi bem, bem, bem sofrido. Eu lembro que o ciclo todo foi bem sofrido, eu tava bem cansada. E mesmo sendo um ciclo reduzido, né? Então eu não corria 4 vezes por semana igual eu corro hoje em dia, eu corria só 3, mas mesmo assim foi bem, bem difícil. Mas aí desde então, assim, eu venci essa distância e meus longos começaram a ficar um pouquinho mais longos. Então eu passava dos 10 quilômetros, eu corria acho que até 14, era uma distância normal, assim, pra eu correr no dia a dia. E essa prova de 15 quilômetros, ela foi no final de julho. E desde então eu fui fazendo, eu queria reduzir tempo nos 10 quilômetros e tal. Eu comecei a ficar mais rápida, eu comecei a ficar mais forte. Eu também comecei uma dieta de emagrecimento um pouquinho depois dessa prova. Eu acho que 2 meses depois dessa prova eu comecei uma dieta de emagrecimento. Então, não só emagrecimento, mas uma dieta em geral, né? Eu tava corrigindo minha alimentação no geral, mas não tanto focada na performance, era mais focada mesmo em fins estéticos. E em novembro de 2024, eu quis me inscrever para a Maratona do Rio. Para correr os 21 quilômetros na Maratona do Rio. Ela ia acontecer em junho do outro ano. Conversei com minha treinadora e ela disse, vai dar super certo, você tá super pronta, vai ser super legal e tal, e vamos pra cima. E aí eu consegui me inscrever. Isso era final de novembro, início de dezembro, e ela falou, a gente não vai começar a fazer ciclo agora, mas a gente vai aumentar um pouquinho as suas distâncias, colocar um longo mais longo às vezes, pra realmente você se testar nessas distâncias. E nessa época eu já conseguia fazer assim 11 ou 12 quilômetros sem caminhar, porque eu conseguia fazer os longos de forma constante, desde que fosse num pace moderado, assim, que pra mim era confortável de correr. E aí nesse período de dezembro até acho que
Meu ciclo começou em março, foi em fevereiro ou foi em março, o ciclo para meia do Rio. E desde então eu corria, tipo, longos de 12, 13 quilômetros, 14 quilômetros. Eu acho que eu cheguei a correr um de 16. E nessa época eu já tava me sentindo ótima, eu tava me sentindo muito, muito, muito forte. E no final do ano, aqui em São Luís, é um período que venta muito. Então, é muito difícil correr na praia. E quando acaba o período de ventos, normalmente as pessoas estão muito mais fortes. Então, quando começou assim, em janeiro, parou de ventar, gente, eu tava muito rápido, eu tava me sentindo muito, muito, muito forte. Eu fui fazer uma prova de 10 quilômetros em janeiro. Foi em janeiro? Eu fui fazer uma prova de 10 quilômetros, acho que em fevereiro. Foi no final de janeiro, início de fevereiro. E meu objetivo era fazer sub 55 minutos e eu consegui fazer sub 50. Eu acho que ficou assim, 49 minutos e 50 segundos, mas eu consegui fazer sub 50, assim. Eu me senti muito maravilhosa, eu me senti muito, muito, muito forte. Eu tava me sentindo realmente pronta para correr a meia do Rio. E o ciclo para meia do Rio, ele foi completamente suave. Eu não tive nenhuma dificuldade, eu não tive nenhum desconforto. Eu não sofri nada. E aí, nessa época também, eu já tinha arrumado minha estratégia nutricional, não para emagrecimento e mais para performance, então eu já comia mais. E assim, gente, eu me sentia ótima. Eu tava me sentindo muito, muito, muito pronta pra prova. A prova foi, acho que dia 15 ou 16. Foi no feriado de Corpus Christi de 2024. E eu corri os 21 quilômetros sorrindo do início ao fim. E eu terminei inteira. Eu me senti ótima. Eu realmente estava muito, muito, muito pronta pra começar esse ciclo, pra fazer essa prova. E assim, foi uma experiência maravilhosa, realmente foi a melhor prova que eu já fiz até hoje. Eu me senti muito feliz em todos os momentos, a prova é linda. Foi muito mais tranquilo esse ciclo do que o ciclo dos 15 quilômetros. Eu não acho tanto por conta de velocidade, mas por conta da alimentação e hidratação estarem muito adequadas para o objetivo que eu tinha naquele momento. Então foi bem mais do que o dos 15 quilômetros, mas também assim, meus longos não eram tão longos, então eu não passava tanto tempo correndo. Eu peguei menos sol, porque eu não ficava até mais tarde correndo ao ar livre e tal. E depois da meia do Rio, eu ainda tava me sentindo muito forte, muito empoderada. E depois de acho que um mês, eu me inscrevi pra minha próxima meia, que ia ser em 2 de novembro. E eu comecei a treinar pra ela. Eu tive um período de férias nesse tempo e tal. E eu também, acho que eu voltei e eu tava doente. Eu lembro que eu dei uma quebrada no meu ciclo de treinos. E aí, quando eu comecei o ciclo específico para essa prova, essa nova prova de 21 quilômetros, eu já tava bem mais cansada. Então, o ciclo foi bem mais sofrido, assim, pra mim, do que a primeira. E eu lembro que os longos não eram tão confortáveis, porque os paces, eles não estavam tão bem encaixados. Então, eles eram um pouco mais confortáveis, mas mesmo assim eu conseguia concluir. E aí eu fui fazer a prova e eu tava menos confiante do que no Rio, mas eu ainda queria bater RP. Mesmo que eu não estivesse me sentindo tão confortável com o pace e tudo mais, mas eu sabia que era possível, que eu tinha terminado o Rio, até porque era a primeira prova, eu tinha terminado assim, com muito gás ainda pra entregar mais ritmo e tal, porque realmente eu curti cada momento. E minha dica é, se você tá fazendo a distância pela primeira vez, aproveite cada momento dela. E assim, eu lembro que pra mim foi muito gostoso, foi uma festa, assim. Foi uma comemoração de eu ter me colocado pra cumprir um objetivo e realmente ter conseguido atingir ele. Lembro que eu tava animada, assim, pra fazer a prova e tal, mas eu não tava me sentindo tão confiante. E o meu objetivo pra essa segunda meia maratona era fazer ela abaixo de 1h50. E eu fiz ela em 1h49 e 25 segundos. Lembrando que nessa época já tem mais vento, então é uma prova um pouco mais sofrida de fazer. E nessa eu peguei pódio da categoria. Então eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Correr em casa tem outra sensação, porque você não fica nervoso com o ambiente, você não fica nervoso, como que eu vou chegar lá? Você conhece, você tá em casa. Então foi uma experiência muito maravilhosa também. E em outubro eu vi os vídeos das pessoas chegando na maratona de Berlim. E eu já tinha, desde antes, eu já tinha vontade de fazer essa maratona, porque minha irmã mora lá, meu sobrinho mora lá. E eu achei que ia ser uma experiência muito legal, estrear uma maratona fora do Brasil e perto da minha família, ainda assim. E eu perguntei pra minha nova treinadora, eu troquei de treinadora nesse período, mas não troquei de assessoria. Perguntei pra minha nova treinadora o que ela achava, se eu podia me inscrever, se dava pra eu dar conta de um ciclo de maratona, que eu lembro que no primeiro ciclo de meia, eu me sentia muito forte pros próximos quilômetros, eu tava me sentindo
muito forte, assim, pra realmente conseguir atingir esses objetivos. Eu conversei com ela, ela disse, é possível, se você quiser, vamos pra cima. E eu me inscrevi no sorteio, e acho que em novembro saiu o sorteio, eu tinha sido sorteada. Aí ela falou, né, virando o ano, tudo que a gente fizer já vai ser pensando na prova, então eu já aumentei um pouco mais os meus volumes, mesmo não estando ainda em ciclo. Eu tinha que fazer os meus treinos de tiro para conseguir regular um ritmo legal para correr a maratona. Lembrando que, assim, quanto mais... Não é uma questão de ser rápido, mas é uma questão de você fazer esforço por muito tempo. Então, se você é mais rápido, você precisa fazer os longos em menos tempo, que salva você de um certo desgaste. Virou o ano e eu simplesmente não conseguia encaixar nenhum treino. Eu tava tendo dificuldade de fazer tiro, tava tendo dificuldade de fazer longo, eu tava tendo dificuldade de fazer exatamente qualquer corrida. Eu tava tendo dificuldade com 10 km, tava tendo dificuldade com 5 km, e aí foi um conjunto de coisas desde janeiro até agora que dificultaram muito meu processo com a corrida. Então, eu viajei de férias e a casa onde os meus pais moram não tem um lugar muito plano que dê pra você correr longas distâncias. Então, eu tinha que fazer muita ladeira e, assim, uma altimetria bizarra. Então eu tava correndo com muita ladeira, aí eu voltei pra casa, ainda tava ventando muito. E aí eu fui emendando uma dor no joelho com ficar doente e gripada por muito tempo. Depois eu tive crise de rinite, então foi um bololô de coisas. E agora eu estou conseguindo voltar a entregar treinos. E o que pra mim tá fazendo muita diferença em encaixar o ritmo e as distâncias de novo é não ter problema de caminhar. Então, beleza que um ano atrás eu corria 18 quilômetros num longo sem caminhar e me sentia... E é pra eu não ter problema de caminhar. Gente, não tem problema nenhum eu caminhar nos meus treinos. E eu sei que eu sou capaz de correr essas distâncias sem caminhar, então, ok, eu só preciso, tipo assim, recuperar a minha disposição ou chegar mais próximo do que eu tinha naquela época que eu me sentia muito forte. Então eu comecei a aceitar isso, e outra coisa que me ajudou era correr leve nos regenerativos que eu tenho, que são normalmente 5 ou 6 quilômetros na semana, correr eles ao ar livre, porque antes eu tava fazendo na esteira, e correr eles ao ar livre dá uma sensação de que você é mais forte e que você consegue suportar uma corrida longa e tudo mais. E foi essa a minha relação com a corrida e com as distâncias. Lembrando também, um ponto importante, né, que eu fiz musculação junto com a corrida durante todos esses anos. Eu também já encaixei natação para fazer junto. Hoje em dia eu dei uma pausa na natação, mas eu sempre tive fortalecimento, eu sempre tive o acompanhamento de pessoas que têm experiência com isso. Então, a minha personal, ela passa, às vezes, exercícios específicos, mas eu faço musculação por musculação, não só funcionais de corrida. E eu acho que são coisas que me ajudaram muito, assim, a chegar nesse ponto onde eu tô e me sentir da forma como eu me sinto, amando tanto esse esporte, né? E foi esse bate-papo de hoje. Eu falei horrores, eu achei que eu falaria muito menos, mas espero que você tenha gostado e até a próxima.